Olá e bem-vindos a mais um vídeo inspirador. Hoje vamos mergulhar na história de Antônio, uma pessoa como muitas outras, que conseguiu desenvolver uma série de hábitos positivos em sua vida. Antônio não é um super-herói nem possui habilidades extraordinárias. Ele é alguém que, dia após dia, dedica-se a ler, meditar e se exercitar. Essas práticas se tornaram pilares de sua rotina, ajudando-o a manter o foco e a serenidade no meio do caos cotidiano. Mas, como todos nós, Antônio também tem seus desafios. Apesar de sua rotina exemplar, existe um hábito que ele parece incapaz de controlar, uma tentação que insiste em testar sua força de vontade. Esse hábito, meus amigos, é o seu amor incondicional por chocolates e outros doces. Por anos, esse desejo por açúcar processado tem sido uma constante em sua vida, um pequeno prazer que ele se permite quase todos os dias. No entanto, como todos sabemos, até os menores prazeres podem ter suas consequências. Antônio sempre soube, no fundo, que seu consumo regular de açúcar não era o ideal, mas foi um artigo online destacando todas as consequências negativas do açúcar processado que finalmente o convenceu a mudar. Determinado, ele decide que é hora de abandonar de vez o seu adorado açúcar processado. Acompanhe-nos nesta jornada de transformação e descubra como Antônio enfrenta esse desafio. Veremos como as escolhas simples, mas poderosas, podem não apenas mudar um hábito, mas transformar uma vida. Será que Antônio conseguirá superar sua doce tentação? O que essa história nos ensina sobre a força de vontade e a importância do ambiente em nossa rotina? Vamos descobrir juntos. Agora que conhecemos Antônio e sua rotina de bons hábitos misturada com amor por doces, vamos acompanhar um momento crucial em sua jornada. Um dia, navegando pela internet após um longo dia de trabalho, Antônio se depara com um artigo. Não era um artigo qualquer, era daqueles que parecem falar diretamente conosco. O título chamava atenção para os efeitos nocivos do açúcar processado, algo que até então Antônio preferia ignorar ou minimizar em sua mente. À medida que lia, Antônio foi confrontado com uma lista de consequências que o açúcar poderia ter em sua saúde, desde problemas metabólicos até riscos elevados de doença crônica. A cada linha, a realidade do impacto de seu inofensivo hábito tornava-se mais e mais clara. A verdade estava ali, preta no branco, desafiando suas desculpas e justificativas. Era um daqueles momentos de revelação, um choque de realidade que nos faz repensar nossas escolhas. Com a mente ainda ecoando com as informações do artigo, Antônio tomou uma decisão. Uma decisão que sabia que não seria fácil, mas que era necessária. Ele decidiu que era hora de dizer adeus ao seu amado açúcar processado. Uma escolha que marcaria o início de uma nova fase em sua vida, um compromisso com sua saúde e bem-estar. Mas as decisões, por mais firmes que sejam, são apenas o começo. O verdadeiro desafio está na execução, no dia a dia, nos momentos de tentação e fraqueza. Antônio estava prestes a descobrir que mudar um hábito enraizado exige mais do que uma simples decisão. Exige um plano, estratégia e, acima de tudo, uma compreensão profunda de si mesmo e do mundo ao seu redor. Será que Antônio estava preparado para o desafio que havia imposto a si mesmo? Como ele lidaria com as tentações diárias que certamente viriam? E o que ele poderia aprender sobre si mesmo e sobre a força de vontade neste processo? Agora, entramos em um momento decisivo na jornada de Antônio. Com a recente decisão de eliminar o açúcar processado de sua vida, ele se vê diante de seu primeiro grande teste. Vamos acompanhar como Antônio enfrenta essa situação, o verdadeiro teste para sua força de vontade e determinação. Após um dia intenso de trabalho, Antônio retorna para casa. Seu corpo e mente estão cansados, pedindo por descanso e, claro, por algum alimento reconfortante. Ao entrar na cozinha para preparar o jantar, ele se depara com uma visão familiar, mas agora desafiadora. Uma embalagem de biscoitos de chocolate sobre o balcão. Aqueles biscoitos que sempre foram um doce consolo nos dias mais cansativos, agora representam uma tentação a ser vencida. Neste momento, Antônio sente o peso de sua decisão. O desejo pelos doces, intensificado pelo cansaço do dia, parece quase palpável. Ele se aproxima dos biscoitos, os observa por um instante e então, com um suspiro, desvia o olhar. Reúne toda a sua força de vontade e decide ignorá-los. Afinal, ele havia feito uma proposta a si mesmo e estava determinado a mantê-la. Enquanto seu jantar cozinha, Antônio passa novamente pelos biscoitos. Desta vez, a tentação parece ainda maior. O aroma adocicado preenche o ambiente, falando diretamente aos seus sentidos.
Em um momento de fraqueza, Antônio cede. Sem pensar muito, ele pega um punhado de biscoitos e os devora. A sensação imediata de prazer é rapidamente substituída por uma de derrota. Antônio falhara em seu primeiro grande teste. Este momento é crucial na história de Antônio. Ele poderia facilmente se culpar por sua falta de disciplina ou por estabelecer metas irrealistas. No entanto, há uma lição mais profunda aqui, uma lição sobre o ambiente e a forma como ele influencia nossas escolhas. Antônio estava destinado ao fracasso? Será que havia algo mais que ele poderia ter feito para apoiar seu objetivo? Após o episódio com os biscoitos, Antônio se encontra em um momento de profunda reflexão. Ele havia falhado em seu primeiro grande desafio para eliminar o açúcar processado de sua dieta. Mas o que isso realmente significava? Será que ele deveria simplesmente se culpar por falta de disciplina e força de vontade? Ou havia algo mais profundo a ser compreendido aqui? Antônio começou a ponderar sobre sua falha. Sim, ele poderia facilmente se culpar, rotular-se de fraco ou sem disciplina, mas, intuitivamente, ele sabia que isso não resolveria o problema. Era necessário uma análise mais profunda, uma compreensão mais clara do que realmente aconteceu. Ele começou a perceber que sua falha não era apenas uma questão de força de vontade, mas sim uma questão de estratégia e preparação. Aquele momento de indulgência com os biscoitos de chocolate revelou uma verdade importante. As decisões de Antônio eram fortemente influenciadas pelo seu ambiente. Os biscoitos estavam ali, facilmente acessíveis, tentadores, quase chamando seu nome a cada passagem pela cozinha. Antônio começou a entender que, ao deixar os doces tão acessíveis, ele estava se colocando em uma posição vulnerável, onde a tentação e o desejo poderiam facilmente superar sua determinação. Essa compreensão levou Antônio a uma reflexão mais ampla sobre a importância do ambiente na formação de hábitos. Ele se perguntou: como posso esperar mudar um hábito se tudo ao meu redor me leva na direção oposta? Era como tentar nadar contra a corrente sem nunca chegar à margem. Antônio começou a perceber que, para realmente mudar, ele precisaria não apenas de força de vontade, mas de uma mudança em seu ambiente que apoiasse seus novos hábitos. Agora, diante dessa nova percepção, Antônio estava pronto para tomar medidas concretas. Ele sabia que, para alcançar seu objetivo, precisaria reavaliar e reorganizar o seu ambiente. Era necessário criar um cenário onde as escolhas saudáveis fossem mais fáceis e as tentações mais difíceis de alcançar. Assim, Antônio começou a planejar mudanças em sua casa. Ele sabia que, ao remover os doces do seu campo de visão e substituí-los por alternativas mais saudáveis, ele poderia reduzir significativamente a tentação e facilitar a adesão ao seu novo hábito. Era uma questão de tornar as escolhas corretas as mais fáceis de serem feitas. Esse processo de reavaliação e mudança marcou um ponto de virada na jornada de Antônio. Não era mais apenas sobre resistir à tentação, era sobre remodelar seu ambiente para refletir suas novas prioridades. Ao fazer isso, Antônio estava aprendendo uma lição valiosa. Muitas vezes, a chave para a mudança duradoura não está apenas dentro de nós, mas também no mundo que nos rodeia. Agora, entramos em uma nova fase na jornada de Antônio. Uma fase de mudança e adaptação. Com a lição aprendida sobre a influência do ambiente em suas escolhas, Antônio está pronto para reestruturar seu espaço, tornando um aliado em sua luta contra o açúcar processado. Antônio começa revendo o conteúdo de sua cozinha. Ele sabe que a presença constante de doces e biscoitos só o torna mais suscetível à tentação. Então, com determinação, ele remove todos os alimentos ricos em açúcar processado que havia acumulado. Em seus lugares, ele coloca opções mais saudáveis. Frutas, nozes e lanches saudáveis agora ocupam espaço que antes eram dos doces. Mas Antônio não se limita apenas à cozinha. Ele estende essa mudança para outros aspectos de sua casa e vida. Ele reorganiza seus espaços de lazer e trabalho, tirando distrações e introduzindo elementos que promovem foco e bem-estar. Seu objetivo é claro: criar um ambiente que não apenas o desencoraje de hábitos indesejados, mas também o encoraje a manter os bons. Essa mudança no ambiente de Antônio começa a ter um efeito imediato em suas escolhas diárias. Com as tentações fora de vista, ele descobre que é muito mais fácil manter seu compromisso. As frutas e os lanches saudáveis, agora convenientemente ao alcance da mão, tornam-se suas novas escolhas de conforto. A estratégia de Antônio vai além da simples remoção de tentações. Ele entende que a mudança de hábito é também uma questão de substituição. Ao substituir doces por alternativas saudáveis, ele não está apenas evitando uma escolha ruim, mas está ativamente fazendo uma boa escolha. Essa abordagem positiva é essencial para a sustentabilidade de sua nova rotina.
Nessa nova etapa, Antônio aprende que a mudança de hábito muitas vezes requer uma mudança de ambiente. Ao adaptar seu espaço para refletir suas metas, ele encontra um caminho mais claro e menos resistente para suas mudanças de estilo de vida. Com as mudanças implementadas em seu ambiente, Antônio começa a experimentar um novo capítulo em sua jornada. Já não é mais a mesma luta diária contra a tentação do açúcar processado. Em vez disso, ele descobre uma sensação de fluidez e alinhamento em suas ações, uma harmonia entre seus objetivos e seu ambiente. A primeira grande prova dessa mudança vem em um dia particularmente estressante. Antônio retorna para casa após um longo dia de trabalho, sentindo-se cansado e faminto. Ao entrar na cozinha, ele se depara com a nova realidade que criou. Em vez dos biscoitos de chocolate, há uma tigela de maçãs frescas sobre o balcão. Sem hesitar, ele pega uma maçã e dá uma mordida. É um momento simples, mas profundamente significativo. Antônio percebe que, ao mudar o ambiente, mudou a trajetória de suas escolhas diárias. Esse sucesso traz um insight importante para Antônio. Ele começa a entender que nosso ambiente é uma das forças mais poderosas que moldam nosso comportamento. As escolhas que fazemos todos os dias, muitas vezes sem pensar, são influenciadas pelo que está no nosso redor, pelo caminho de menor resistência. Antônio reflete sobre como, antes, os doces em sua cozinha eram um convite constante à indulgência. Agora, com alternativas saudáveis ao seu alcance, a escolha certa se tornou a mais fácil. Ele começa a ver que, ao invés de confiar exclusivamente em sua força de vontade, pode criar um ambiente que naturalmente o conduza aos comportamentos que deseja cultivar. Mas essa jornada de Antônio vai além da questão do açúcar. Ele começa a aplicar esse mesmo princípio em outras áreas da sua vida. Em seu escritório, ele remove as distrações e cria um espaço que promove foco e produtividade. Em sua sala de estar, em vez de uma televisão sempre ligada, há livros e instrumentos musicais que incentivam o aprendizado e a criatividade. Cada mudança no ambiente de Antônio reflete um compromisso com um estilo de vida mais consciente e intencional. Ele descobre que, ao tornar seus objetivos mais acessíveis e suas tentações mais distantes, ele pode criar um ciclo de reforço positivo, onde bons hábitos se alimentam e se fortalecem. À medida que acompanhamos a transformação de Antônio, percebemos que sua história vai além da luta contra o amor por doces. Ele se torna um exemplo poderoso de como pequenas mudanças no ambiente podem influenciar significativamente nossos comportamentos e escolhas de vida. Agora, vamos expandir essa ideia. Vamos explorar como a estratégia de Antônio pode ser aplicada a outros desafios comuns que muitos de nós enfrentamos. Seja você alguém lutando para perder peso, parar de fumar, ou reduzir o tempo gasto em videogames, a lição de Antônio oferece insights valiosos. Para quem está tentando perder peso, por exemplo, a estratégia de Antônio sugere uma reavaliação do ambiente da cozinha. Remover alimentos não saudáveis e substituí-los por opções mais saudáveis e nutritivas pode ser um primeiro passo crucial. Assim como Antônio substitui os biscoitos por maçãs, alguém que busca uma alimentação mais saudável pode encher a geladeira com frutas, vegetais e outros alimentos benéficos. Para aqueles que desejam parar de fumar, uma estratégia de Antônio indica a importância de remover os cigarros do ambiente e evitar locais ou situações que estimulem o desejo de fumar. Pode ser tão simples quanto evitar pausas no trabalho onde o fumo é comum, ou manter-se ocupado com atividades que desviem a atenção do desejo de fumar. E para os que estão tentando cortar o tempo passado em videogames, assim como Antônio reorganizou sua sala de estar para promover atividades mais produtivas, pode ser útil reestruturar um ambiente de lazer. Isso pode significar colocar os videogames fora de vista e substituí-lo por livros, instrumentos musicais ou equipamentos de exercício. A história de Antônio nos ensina que, ao invés de confiar exclusivamente na força de vontade, devemos prestar atenção ao poder do nosso ambiente. Ao tornar as escolhas saudáveis mais acessíveis e as tentadoras menos atrativas, podemos pavimentar o caminho para um sucesso mais sustentável. A jornada de Antônio nos mostra que, muitas vezes, o maior obstáculo para a mudança não é a falta de vontade, mas a resistência do ambiente que nos rodeia. Ao ajustar esse ambiente, podemos criar um terreno fértil para o crescimento pessoal e a realização de objetivos. A lição aqui é clara. Ao invés de lutar constantemente contra as tentações e desafios que nosso ambiente nos apresenta, podemos reconfigurá-lo de uma maneira que naturalmente nos guie para as escolhas que queremos fazer. Isso não significa que a mudança será fácil, mas significa que estaremos navegando em um curso que favorece nossa jornada ao invés de nos afastar dela. Antônio nos ensinou que somos não apenas produtos do nosso ambiente, mas também seus arquitetos.
Temos o poder de moldar nosso mundo de maneira a apoiar nossas aspirações mais elevadas. Convido você a refletir sobre isso. Olhe ao seu redor. O que no seu ambiente atual apoia seus objetivos? O que o impede? E o mais importante, o que você pode mudar? Vamos agora compartilhar algumas dicas práticas. Essas dicas podem ajudar você, nosso espectador, a aplicar as lições aprendidas e iniciar sua própria transformação. Primeiro, vamos falar sobre tornar bons hábitos mais acessíveis. Digamos que você queira incorporar a leitura em sua rotina diária. Uma dica simples é deixar um livro que você deseja ler em um local visível e de fácil acesso, como na mesa de centro ou ao lado do seu lugar favorito no sofá. Dessa forma, toda vez que você se sentar para relaxar, o livro estará ali, convidando-o a ser aberto em vez de você pegar o controle remoto da TV. Falando em controle remoto, vamos à nossa segunda dica: tornar os comportamentos ruins mais difíceis de seguir. Se você quer reduzir o tempo assistindo TV, experimente mover o controle remoto para um lugar menos acessível, talvez em uma gaveta em outro cômodo. Isso cria um pequeno, mas significativo obstáculo para assistir TV, incentivando-o a optar por atividades mais produtivas, como ler o livro que está ao seu lado. Terceiro, é importante substituir hábitos ruins por alternativas mais saudáveis. Se você está tentando parar de comer doces, por exemplo, mantenha frutas frescas e lanches saudáveis ao alcance da mão. Sempre que sentir vontade de comer algo doce, você terá uma opção mais saudável disponível, facilitando a escolha por hábitos alimentares melhores. Quarta dica: redesenhe seu ambiente de trabalho para promover a produtividade. Se o seu objetivo é ser mais produtivo, organize sua mesa de trabalho removendo distrações desnecessárias e organizando seus materiais de forma eficiente. Uma mesa limpa e organizada pode melhorar significativamente seu foco e eficiência. Por fim, mas não menos importante, lembre-se de que pequenas mudanças podem ter grandes impactos. Você não precisa reformular toda a sua casa ou escritório de uma vez. Comece com mudanças pequenas e gerenciáveis, que juntas podem criar um ambiente mais propício para atingir seus objetivos. Essas dicas, inspiradas na jornada de Antônio, são projetadas para ajudá-lo a começar. A ideia é usar seu ambiente a seu favor, tornando mais fácil para você adotar hábitos saudáveis e produtivos, e mais fácil ceder a comportamentos menos desejáveis. Se você achou esse vídeo útil, por favor, dê um like e compartilhe com amigos e familiares que também podem se beneficiar dessas informações. Sua interação é incrivelmente valiosa para nós e ajuda a levar essas mensagens a um público mais amplo. Além disso, se você ainda não estiver inscrito no canal, convidamos você a se inscrever e ativar o sininho de notificações. Dessa forma, você não perderá nossos futuros vídeos, que são criados para ajudar você a crescer, evoluir e ser a melhor versão de si mesmo. Muito obrigado pelo seu apoio e por fazer parte da nossa comunidade. Continuaremos a trazer conteúdos que agregam valor e inspiram mudanças positivas. Até o próximo vídeo e lembre-se, pequenas mudanças no seu ambiente podem abrir o caminho para grandes transformações na sua vida.